Eu prometo que você vai sair desse vídeo acreditando no poder dos arquétipos, se aprofundando no assunto e tendo ferramentas para ativar e desativar arquétipos que se ativaram de maneira involuntária. Não sou milionário, eu sou multimilionário e tudo isso antes dos 20 anos de idade. Dia 1 do zero ao meu primeiro milhão com apenas o meu celular e sem investir R$1 no marketing digital. Cliente tem. Hoje nas redes sociais eu tenho 75 mil seguidoras mulheres, porque eu bloqueio todos os homens. Pode abrir espaço para um mal intencionado fazer isso. E eu não quero, eu quero proteger as mulheres. Eu discordo de Difícil, você completamente. Óbvio que você discorda, mas... Hoje em dia, graças à modernidade, às tecnologias, podemos ver a presença de grandes arquétipos sombrios, inofensivos, arquétipos gerais se apresentando através das nossas telas. O grande problema é que muitas vezes, dependendo do nosso estado emocional no momento, a gente pode chegar a ativar esses arquétipos de maneira totalmente inconsciente. Para quem não conhece, o conceito de arquétipos é um conceito introduzido por Carl Jung. E se refere àquele oceano cheio de entidades, cheio de seres com personalidades próprias, que estão há milhares de anos, muito antigas, e que moram naquele inconsciente coletivo. Ou seja, independente do país, do lugar, da era que você seja, existiam já esses arquétipos beirando ali e influenciando quando ativados. Hoje em dia, no YouTube, a gente vê inclusive vários vídeos de como ativar arquétipos, como fazer isso, aquilo, se fala, mas as pessoas não têm às vezes a noção da profundidade que é mexer com esses arquétipos, porque uma vez ativados, é muito difícil desativar esses arquétipos. E como você ativa arquétipos? Tem vídeos falando sobre complexos ou arquétipos em específico, mas arquétipos são ativados por traumas, pelo uso de substâncias e drogas, por experiências emocionalmente muito carregadas, e hoje em dia, através das redes. É disso que vamos falar, da gravidade que está nesse ponto. Jung alertava sobre o perigo de ativar arquétipos de maneira inconsciente. Porque quando você não é consciente desses arquétipos, são os arquétipos que te possuem, não é você que possui ele. Eles têm tanta autonomia que eles começam a comandar, regir, fazer coisas para você poder manifestar ele no mundo interno. Ele tá aqui falando, oi, eu preciso ser visto, você me ativou, eu preciso sair. Se você não tiver consciência disso, eu vou sair de uma maneira exagerada. Quando você estiver bêbado, quando você estiver com raiva, quando você... Não sei, mas dá atenção para mim. Então esse é o perigo de vocês ativarem assim loucamente arquétipos sem ter noção do lado sombra. Porque quando você não é consciente deles, você tá tendo ele nas sombras. E na sombra eles são autônomos. Hoje em dia, através dos filmes, das músicas, das influencers, dos influencers, às vezes essas pessoas, elas mesmas têm um arquétipo muito grande ativado nelas mesmas. Às vezes o jeito que ela vivia, né, a fama, a vida pública, isso, aquilo, drogas, álcool, ativaram arquétipos dela sombrios e elas passam essa ideia para o público dela, para os fãs, para as pessoas que acompanham. E ver essas imagens todos os dias, vídeos, acompanhar diariamente, pode sim ativar vários arquétipos nos seres humanos. E é o que está acontecendo hoje. Inclusive, existem pessoas que sabem que ativaram algum arquétipo e não querem se desprender dele por causa do poder que ele traz, né? Da influência. Às vezes são mudanças muito rápidas. Às vezes a pessoa ativou esse arquétipo e começa a ter uma atitude diferente, ser melhor na conquista, ter mais autoestima. Então ela se apaixona desse arquétipo e ignora as partes sombrias. Só que enquanto ele está na sombra, ele está te restando energia psíquica. Então é muito bom você abrir os olhos e enxergar que arquétipos estão regindo você. Os arquétipos também podem ser ativados de maneira geral, de maneira coletiva. Você vê pessoas ativistas, pessoas que têm aquele arquétipo muito do rebelde, às vezes influenciam outras pessoas, e você vê pessoas cometendo atos catastróficos em grupo que você fala, meu Deus do céu, se estivesse sozinho, eu acredito que nunca faria isso, né? Se a pessoa estivesse consciente, se a pessoa estivesse nos 5 sentidos, não possuída por esse arquétipo, talvez ela nunca faria o que ela faz. Então, hoje em dia é muito importante ter essa educação sobre os arquétipos, levar a sério, porque apesar de ser um conceito trazido há mais de 100 anos, hoje em dia, mais do que nunca, a gente vê o efeito que tem manada. O pior de tudo é que se a influência tem um arquétipo negativo, um arquétipo que não condiz com a realidade da maioria, a maioria vai ativar esse arquétipo e pode viver frustrada. Temos como resultado a alienação, a depressão e a ansiedade coletiva. Por exemplo, se eu sou famosa, tenho um arquétipo da rainha, alguém com ego inflado, eu sempre estou mostrando e você está consumindo diariamente meu conteúdo, você vai poder ativar aí esse arquétipo.
Só que acontece, às vezes você não tem uma boa situação econômica, você mora num bairro que não é legal, você convive com pessoas que não tem nada a ver com aquele influencer, com aquela pessoa. Então você tem um arquétipo, só que você se sente frustrada, porque não conduz com o seu mundo externo. Então você vai correr atrás de validação, correr atrás de conseguir mais, você vai ficar focado numa coisa que nem é você. É um arquétipo aí que surgiu e que você está alimentando ele, sendo que ele se separa, talvez, da sua verdadeira personalidade. Assim como outros arquétipos, tem muitos influencers que tem aquele arquétipo do narcisista, aquele arquétipo do amante descontrolado. Então, daí a pessoa ativa um arquétipo que traz dor de cabeça para ela, para a família dela, para casa dela. Então, tem que ter muita cautela na hora de ver quem que você vai seguir, que tipo de músicas. Músicas também ativam arquétipos. Porque música, vídeo, filme é uma ótima embalagem para você embalar coisas do jeito que você quer. E muitos artistas embalam arquétipos poderosíssimos. E daí você está lá, dependendo de como está a sua emoção, você toma uma cervejinha aqui, usa uma coisinha lá, você está escutando isso e está ativando esse arquétipo. Então, cuidado, porque às vezes você não quer ativar esses arquétipos. Eu já falei que é muito difícil você ignorá-los depois. Depois a gente vai ter que integrar, que depois a gente já vai falar sobre isso. Experiências traumáticas, tem um vídeo que eu falo sobre complexos, eu falo como eles se ativam nessas experiências. Então, eu vou contar um relato meu pessoal. No meu primeiro relacionamento, eu sem perceber, através de uma decepção, ativei o arquétipo da mãe ou da rainha sombria. A famosa Cleópatra, né? A queridinha da maioria das meninas. Mas eu não sabia, naquela época eu era muito jovem. Nem imaginava, nem conhecia sobre os arquétipos. Porém, esse arquétipo sombrio me acompanhou até os dias de hoje. 10, 13 anos depois, o arquétipo permanecia em pé e eu não tinha a menor ideia. Então eu tinha essa ideia, esse arquétipo aí ativado. Normalmente estava inconsciente, né? Porque não fazia parte do como é a minha personalidade mais doce, mais carismática. Mas, se tratando de relacionamentos, gatilhos, fazia um arquétipo falar: essa é uma oportunidade. Eu posso aparecer, eu posso me manifestar. E o mais louco disso é que, às vezes, os arquétipos têm tanta autonomia e tanta vontade de sair que eles vão organizar, formar situações para que você consiga ativá-los. Olha que perigoso que é isso. Aquela pessoa que se mete em relacionamentos, em situações perigosas, e ela não sabe por quê. E o arquétipo querendo falar: você não estava escutando, então eu vou fazer de tudo para poder aparecer. E quando acontece essa situação, a pessoa se vê possuída por esse arquétipo. Tem aquela reação que as pessoas falam: meu Deus, o que aconteceu? Como que ela reagiu assim? As pessoas que estão próximas costumam falar que a pessoa falou: nossa, eu não reconheci essa pessoa, eu nunca vi ela sempre diferente. Então é muito perigoso. Era meu caso, no meu relacionamento, parecia que algo me guiava a querer conflito para eu poder despertar aquela Cleópatra e falar: não, você vai seguir minhas regras, tem que ser assim. Então é uma coisa muito, muito perigosa. E como que a gente contorna essa situação? Sempre através da integração. Tirar das sombras e trazer para a luz. Mas para isso você precisa reconhecer, né? Se as pessoas ficam pensando: não, os arquétipos não existem, é besteira. Daí você se deixa influenciar e daqui a pouco tá aí correndo na corrida dos ratos, correndo atrás de uma coisa que nem te faz feliz e você está nesse ciclo. Então é importante, já que você ativou esse arquétipo, como eu falei, é bem difícil desativar um arquétipo. Você precisa integrá-lo. Vamos trazer para a luz. Tá, o arquétipo do herói. O que você quer? Você quer ser reconhecido, você quer fazer alguma coisa por alguém. Em vez de esperar que esse arquétipo apareça do nada, que faça uma situação, que coloque alguém em perigo para ele poder mesmo salvar essa pessoa, vamos trazer ele no dia a dia. Eu posso fazer uma coisa simples, eu posso ajudar a senhorinha a passar a rua, eu posso fazer isso, aquilo, coisa simples, o arquétipo falar: sim, estou sendo reconhecido, estou aqui trabalhando juntos. Pegue isso para qualquer caso seu, qualquer arquétipo que você tenha ativado. Hoje em dia a gente vê muitas mulheres de uma maneira coletiva ativando o arquétipo da sereia, o arquétipo da meretriz. Então é uma coisa que talvez, é minha realidade. Aconteceu isso comigo, isso, aquilo, e eu ativei esse arquétipo. Mas será que é saudável eu fazer muitas outras mulheres terem esse arquétipo que tem a ver com o meu trauma? Não sei. Aconteceu isso comigo. Eu ativei o arquétipo do órfão. Nossa, teve isso, aquilo, então eu sempre tenho essa vibe meio de: você me deve alguma coisa, alguém me machucou. Então é essa a minha narrativa sempre no público. Será que é saudável eu ficar fazendo o meu público também ativar esse arquétipo de uma dor que talvez eles nem tenham? Então tomem cuidado, não sejam tão ingênuos com os arquétipos. Se você segue uma pessoa que você realmente duvida do caráter dessa pessoa, pense muito bem no conteúdo que você está consumindo. Gente, nunca a gente teve tanta capacidade de consumir tanto conteúdo de outra pessoa, tantos símbolos se ativando continuamente. Então tenha cuidado. E o pior de tudo é que hoje em dia as pessoas são muito falsas no que falam. Elas falam o que elas querem, né? Porém, você aprende com exemplos. Então elas estão falando uma coisa, mas elas estão postando só fazendo isso, aquilo. E é daí que seu cérebro está pegando informação para ditar como que vai ser esse seu arquétipo incorporado em você. Então,
levem seus arquétipos pra luz. Descubram quais arquétipos vocês têm. Arquétipos não são coisas ruins. A gente tem que usar eles para trabalhar para nós e não nós trabalharmos para eles. Se você conseguir ser consciente e trabalhar de uma maneira consciente, eles com certeza vão ser uma mão na roda. E é por isso que, né, eu não ia deixar vocês sem dar algumas dicas. A primeira dica é, além da consciência que eu sempre dou, só por você ser consciente, o ego observar, nossa, tá acontecendo essa dinâmica. Tá bom, então. Vamos aceitar e vamos fazer alguma coisa. E agora, essa dica bem legal para quem quiser ativar e desativar arquétipos e jogar com eles como o senhor dos arquétipos e não como eles te possuindo. Tenha um ritual. Tenha um ritual que abra e que feche esse arquétipo. Tá indo numa situação, vai fazer uma palestra. Nossa, eu sou tímido. Tá bom, vamos ativar esses arquétipos. Feche os olhos, respire fundo e tente, né, visualizar aquela energia do rei, da rainha, aquela pessoa lá, sei lá, do sábio, se é sabedoria que você precisa nesse momento. Incorpore, aceite, e depois que você foi lá, fez o que você tem que fazer, respire e se despida dela. Agradeça pelo potencial, pela força que ela te deu nesse momento, e se despida dela, e vida que segue, né? Porque, tipo, ficou lá, eu vou seguir minha vida. É como você colocar uma roupa e tirar uma roupa. Não há maneira melhor de fazer os arquétipos trabalhar pra você. Se você tem arquétipos dominantes, cuidado, tente pegar um arquétipo que seja o oposto a ele. Ah, tá, eu tenho o arquétipo do rebelde, tenho o arquétipo do velho sábio. Vamos tentar sempre dar olá pro velho sábio, vamos se ativar aqui, vamos pensar mais nele. Consumir mais, assim como vocês consumem um monte de coisa, como todos nós, às vezes, quando ficamos fixados numa personalidade, consumimos muitas coisas, a mesma coisa faça com esse arquétipo. Vamos ver filme, vamos ver série, vamos ver desenho, coisas que tragam esse arquétipo. Tá bom?